Conectados com a palavra, que a graça e a paz de Cristo seja conosco. Oração igual respiração. É isso mesmo. Oração se compara à respiração. Assim como a leitura das Sagradas Escrituras, a oração é parte integrante da vida do cristão. A comparação com a respiração, portanto, é bem apropriada. Não vivemos se não respirarmos. Se não orarmos, estamos sujeitos a sucumbir, definhar e a morrer espiritualmente falando. O povo de Israel, como acontecia na época em que ainda não tinha um rei, como os outros povos tinham, mas decidiu que queriam ter um rei e os governasse como acontecia com os povos ao seu redor. Mas Deus disse: vocês não precisam de um rei, eu sou o rei de vocês. Mas o povo insistiu no seu propósito. Agora, depois de passado algum tempo, ao que parece, estão sofrendo as consequências do seu querer, da sua vontade de ter um rei que os governasse. Há um desdobramento desse assunto, e nós encontramos isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículos 16 em diante. Ele diz assim: agora preparem-se para ver esse grande feito que o Senhor vai realizar diante de vocês. Não estamos na época da colheita? Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente, quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva. E assim todo o povo tremeu grandemente, e o Senhor havia atendido Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor, o teu Deus, em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Respondeu Samuel: não tenham medo, de fato vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam ao Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que nada valem, que não podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa do seu grande nome, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Longe de mim esteja ficar sem orar, pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração. Considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Quem sabe já ocorreu com você que vem orando durante muito tempo por determinada situação, a respeito de determinada pessoa, e não há nenhuma mudança perceptível. Isso depois de muita insistência. Essa foi, de certa forma, a experiência vivida por Samuel. Ele fora o porta-voz de Deus quando o povo pede um rei. Deus disse que não há necessidade disso. Quem intermediou toda essa situação foi Samuel. Então, ao que o texto deixa transparecer, o efeito negativo está se mostrando. O rei instituiu cobrança de impostos para manter o status quo. O povo está sentindo o peso sobre os seus ombros. Samuel, profeta, sacerdote, não vacila. Não obstante toda essa carga negativa que vem da parte do povo, Samuel se mantém firme e não cessa de orar. O texto nos mostra que é necessário entregar a Deus aqueles que nos cercam, interceder por eles, clamar por eles, enfim, estar disposto a ficar na brecha por eles diante de Deus. Deus responde nossa oração. Ele prepara o caminho para a vida das pessoas que nos cercam e são o alvo das nossas orações. E ainda uma última coisinha que eu queria deixar aqui, nem por isso menos importante: orar não depende de eu ter vontade ou não, mas é uma questão de necessidade e de obediência. Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, diz: orai sem cessar, lá no capítulo 5, versículo 17. 1 aos Tessalonicenses 5, 17. Ele diz taxativamente isso: orai sem parar, sem cessar, continuamente, sempre.
Não respiramos sempre para que possamos continuar a viver? Então, assim devemos também orar sempre. Que oração igual respiração. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? É tempo de orar. Você pode dar uma paradinha no que está fazendo, dar um tempinho, então venha comigo em oração nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai Celeste, muito obrigado por essa maravilhosa lição que tu nos ensinas através da tua palavra, através do profeta Samuel, através da experiência vivida pelo povo de Israel. Ó Deus, que nos mostra que não podemos vacilar. Devemos estar constantemente em contato contigo, Pai, porque tu és aquele que nos atendes. Mas precisamos dessa comunhão contigo. Muito obrigado. Amém.